Olá, quero fazer um vídeo aqui para responder o Clarion. Clarion fez um vídeo sobre reclame direito, impostos. E nesse vídeo ele falou algumas coisas corretas e outras coisas ele deu uma comida de bola, principalmente sobre imposto de renda no Brasil. Uma das argumentações dele, né, ele falou que a tributação no Brasil é feita de forma injusta, pois é uma tributação na cadeia de consumo. Tá, essa parte eu concordo, ela é uma tributação, ela tem na cadeia de consumo. Mas onde ele errou, ele falou que o imposto de renda no Brasil era baixo, que as pessoas não pagavam imposto direto. Na verdade, é isso que eu quero comentar aqui com ele, que eu acho que ele precisa reclamar direito, né? Mas tudo bem, o vídeo dele foi válido, qualquer vídeo que eu vejo que seja contra a política fiscal tributária no Brasil, a maneira como se é coletado, toda a bagunça, eu acho super válido e ele está de parabéns aí pelo vídeo dele. Eu só queria deixar um pouco claro aqui uma coisa que eu acho que ele não... acho que foi desconhecimento da parte dele, que é um desconhecimento de muitos brasileiros, tá? Então eu não creio que ele fez isso por maldade, eu só creio mesmo que poucas pessoas sabem de algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, primeiro ponto, tá? Que ele falou, ele citou lá que o Brasil, imposto de renda líquida máxima é de 27% e que outros países são maiores e tudo. Eu quero... e ele conclui isso dizendo que... isso é só um rápido aqui. Ele conclui que no Brasil, como o imposto de renda é baixo, o governo precisa taxar o consumo e na hora que taxa o consumo ele ferra toda a economia, ferra as empresas, faz as empresas cobrar mais, o que faz com que as empresas vão para o governo pedir para serem protegidas, né, por causa da globalização e tudo, e que acaba gerando uma bola de neve e que acaba só prejudicando, só ferrando o Brasil ainda mais. Nisso ele está correto, tá? Mas o que eu quero falar aqui é sobre imposto de renda. Então tá, eu quero, assim, para explicar isso, eu quero fazer de uma forma mais ilustrativa, mostrar o exemplo aqui nos Estados Unidos, tá? E o exemplo que eu tive no Brasil. Nos Estados Unidos, Rodrigo, tá? Eu já fui funcionário e hoje eu tenho uma empresa. Então eu sei mais ou menos como é que funciona, eu sei muito bem como é que funciona imposto dos dois lados, tá? E no Brasil eu era funcionário, tive uma empresa só para não pagar os impostos da CLT, tá? E também já fiz sistema tributário, onde eu sei muito bem, né, aonde estão os problemas, né, nisso. Quer dizer, eu posso falar abobrinha aqui, mas me corrijam se eu estiver errado. Então vamos lá. Eu vou colocar o seguinte exemplo. Vamos supor que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a empresa vai dispor, tá, de 10 mil dólares nos Estados Unidos e no Brasil 10 mil reais para pagar os funcionários. E a partir desse exemplo a gente vai ver quanto se paga de imposto para cada um. Então vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, você vai pagar 10 mil dólares, a empresa tem 10 mil dólares para pagar um funcionário. O que ela vai fazer? Ela vai dar os 10 mil dólares direto para o funcionário e vai segurar alguns impostos. Então o contra-cheque do funcionário vai vir que ele recebeu 10 mil dólares, tá? Menos os impostos. Que somando os impostos aqui, que se paga, ele vai receber mais ou menos uns 6.900 dólares, tá? 31% de imposto. A diferença que está aqui indo mais adiante, tá, é que os impostos aqui de renda que existem direto assim no contra-cheque dos funcionários, ele vai pagar pelo menos 4 impostos. Vai pagar imposto de renda para a cidade, tá, o imposto de renda para o estado e o imposto de renda para o governo federal. Então, diferentemente do Brasil, que você paga imposto de renda para o governo federal e o governo federal decide para quem vai distribuir, aqui você paga nas 3 esferas. A vantagem disso, por exemplo, nos Estados Unidos, é que primeiro o governo federal não vai ter tanto poder assim para dizer qual a cidade, o estado que vai receber mais ou menos. Tá? O segundo fato é que permite que os estados concorram entre eles para ver quem é que vai fornecer melhores condições para ter mais pessoas migrando para esse estado, porque ninguém quer pagar imposto. Né? Então você tem aqui nos Estados Unidos estados no sul dos Estados Unidos, principalmente Texas, tá? Que eles não têm imposto de renda na cidade, nem no estado, e eles vivem somente do IPTU. Né? Então esses estados eles conseguem atrair, quando você vê o fluxo de migração de capital, esses estados atraem mais capital e tem muito mais oportunidades
que estados falidos, como a Califórnia ou até Nova York mesmo. Mesmo em Nova York, ainda assim é uma exceção, tá? Porque Nova York ela tem várias outras coisas que fazem o capital ser atraído, principalmente a concentração de bancos que tem aqui, tá? Mas eu não vou falar disso, né? Vamos voltar, por exemplo, do contra-cheque. Então aqui em Nova York, o funcionário vai acabar pagando 31%, sendo 18% para o governo federal, 6% para o governo estadual e os 3% para a cidade. E olha só uma coisa que é interessante. O governo federal aqui, a maneira como o governo federal nos Estados Unidos cuida dos impostos, eles usam os impostos praticamente para financiar juros, que eles não sabem, tem que pagar juros para emitir dólares. Eles têm que pagar metade desse valor, dos 18% que eles recebem, vai só para pagar exército. É uma coisa que eu não concordo, mas fazer o quê? Além disso, eles têm que pagar o rombo da Previdência. E, sabe, coisas da segurança nacional, essas agências todas aí, todo mundo já sabe. É para isso que serve a maior parte do dinheiro que se paga de impostos. Depois vem o Estado. Então o Estado tem programa assistencialista, também a cidade tem. Então a cidade, elas vão usar esse dinheiro, né? A cidade que cuida de polícia. Então olha só, a cidade cobrando apenas 3% de imposto de renda, ela consegue cuidar da polícia, consegue cuidar cuidar de bombeiros, e ainda fazer um monte de outras coisas com uma quantia bem pequena. Tá certo, eles também cobram uma coisa chamada sales tax, que é o imposto que você paga quando você vai comprar cada coisa. Mas a diferença é que quando você paga o imposto, você compra, por exemplo, esse leite aqui, leite não, esse suco de manga. Quando você compra ele, então aqui está o preço, aqui suco de manga custou R$1,99, tá? Então o que acontece quando você paga R$1,99? Eu não paguei R$1,99, eu paguei mais 10% no imposto. Só que esse imposto que eu paguei, eu chego no final do ano e falo, olha, eu consumi todo tanto, eu acho que eu paguei mais ou menos uns $1.000 só de imposto de venda. O governo fala assim, já que você pagou o imposto na hora do sales tax, então beleza, eles devolvem esse dinheiro em crédito tributário. Quer dizer, você não vai ser taxado nesse dinheiro, você já pagou o imposto no consumo. Então o teu imposto de renda diminui, porque você já pagou ele. Tá? Esse é um outro ponto legal daqui. Você tem uma outra coisa que o imposto de renda, apesar de ser alto, é muito fácil você, como é que se diz? Você deduzir as coisas e receber muito de volta. Principalmente se você abre uma empresa. Né? Nos Estados Unidos, se você abre uma empresa, você ganha benefícios fiscais e como é que se diz? Um deles é que todo o dinheiro que você coloca na empresa, entendeu? Ele é investimento, né, da empresa, ele sai da sua renda, né? Então você deixa de ter uma renda menor e você vai pagar menos impostos. E a sua empresa, como não dá lucro, então o que acontece? Tem muita gente que cria uma empresa, não é à toa que os Estados Unidos, você pega o número de empresas que criam nos Estados Unidos, ele é maior do que um número de empresas do resto do mundo inteiro. Porque todo mundo aqui ele vai criar uma empresa, nem que seja pequena, porque vai ter alguns ganhos tributários com isso, né? E óbvio, é o país do empreendedorismo, você não paga nada para abrir uma empresa. Então vamos lá. Então, em suma, você como funcionário aqui, você sabe que o teu patrão está te pagando 10 mil e tu sabe que você está tirando 6.900, tá? Então, acho que ficou claro isso daí. Agora vamos dar uma olhada no Brasil e depois eu quero fazer uma comparação dos dois. Tá? No Brasil, o patrão, né, a empresa tem 10 mil reais para dispor, para contratar o funcionário. Então, para começo de conversa, o salário do funcionário não vai ser 10 mil. Tem um monte de encargos que o patrão tem que pagar, entendeu? Para ter o funcionário, então o salário do funcionário de cara vai ser 7 mil. Olha só, já tem 30% de imposto na renda do cara, escondido que o cara nem sabe. Tá? Além disso, vai ter os encargos, o funcionário vai ter que guardar dinheiro para dar 13º para ele, vai ter que pagar o FGTS, tem esses dois encargos. Tudo bem, eu estou considerando eles como se diz, é mais ou menos 16% que o cara guarda, né, o empresário guarda para devolver para o funcionário no final do ano. Então esses 16% não está nesses 3 mil que já saiu direto, está nos outros 2 mil. Então, o salário da pessoa vai ser, na verdade, vai ser R$5.500, né? Vai ter mais um depósito de FGTS e ele vai receber mais uma quantia no final do ano através do 13º salário. Então, só para você ter uma ideia, de cara,
tá? Então vamos considerar 13º salário e FGTS como parte do salário líquido, porque no final das contas é um direito que o trabalhador tem, ele vai ver esse dinheiro de volta, mesmo que, sabe, não vai estar ganhando juros nenhum nesse dinheiro, sabe? Vamos colocar isso, então R$7.000, tá? Não 5.500. O cara vai ter, o empresário vai estar com 10 mil, ele vai ter que já pegar de cara 3 mil e jogar para dar para o mão do governo, que é a parte do empresário para pagar o INSS, que é uma coisa que aqui é as claras, quem paga isso é o trabalhador diretamente. No Brasil é indireto, né? Então aqui sai do imposto de renda, no Brasil ele sai em formas de outros nomes, outros impostos. Então a pessoa olhar, fazer essa comparação, tipo, o quanto você paga de imposto de renda aí nos Estados Unidos e quanto se paga no Brasil, que o imposto de renda no Brasil é muito baixo? Não, não é. É que os outros impostos nos Estados Unidos têm muito menos impostos. No Brasil, o equivalente do imposto de renda que se paga nos Estados Unidos ou no Canadá, ele engloba um monte de impostos que se paga no Brasil. Então no Brasil tem um imposto de renda, depois tem o INSS, tem um monte de outro impostinho que vai acumulando, mas que no final das contas servem para financiar as mesmas coisas que o imposto de renda aqui financia. Então vamos lá, de cara, todo trabalhador no Brasil, de cara já sai perdendo 30% de imposto de renda, sem direito à devolução, porque esse dinheiro o trabalhador nem vê, nem chega, porque o patrão pagou, né? E o patrão não teria pago isso se não tivesse contratado o cara. Então, essa é a primeira coisa. Todo mundo no Brasil, de cara, do mais pobre até o mais rico, já sai pagando pelo menos 30%, que é contratado o CLT, tá? Sai pagando 30%. Tá? Além disso, as pessoas que ganham acima de um limite, aí o Galarion está certo. Se as pessoas ganham acima de um limite, elas vão pagar um imposto de renda na renda que elas ganham, que é uma minoria da população, acho que é 11% da população só, tem a felicidade de pagar o imposto de renda, de serem tributados, ou seja, elas ganham acima de um determinado valor e tem que pagar. E aí a líquida máxima é de 27% mesmo, então essas pessoas vão acabar pagando. Então essas pessoas aí, realmente, eu não vou dizer que elas pagam pouco não, mas se você tiver que pagar além dos 27% em cima do que você já ganha, significa que vamos colocar o cara lá de novo, 7 mil, quando coloca imposto de renda em cima dessas coisas, sabe para quanto isso daí vai? Ele vai chegar no final do mês com 5 conto no bolso, né? Com menos de 5 mil. Você dá um salário de 7 mil para um cara no Brasil, ele vai levar no bolso menos de 5 mil depois de todos os descontos que ele vai ter. Vai levar uns 4.700, alguma coisa assim. 4.800. O que já mostra que mais da metade do dinheiro que está sendo pago para o trabalhador está indo em impostos. Ou seja, um imposto de renda mais alto do que dos Estados Unidos. Aqui o dinheiro o cara vem na mão do cara, está ali, tem um imposto, uma alíquota alta, mas está tudo incluso ali. Não tem imposto embutido, não tem coisa errada. Além disso, esse imposto, essa população que paga esse imposto de renda, aí no Brasil, ela é muito inflexível. Você reaver esse dinheiro é muito difícil. Você tem que fazer uma declaração de imposto e o governo nunca dá todos os benefícios para você poder reaver esse imposto. Então significa, vamos pegar aí o João, que recebe os 7 mil, na verdade chega aos 4, vamos dizer que chegue 5 mil na mão dele. O governo só levou metade. Levar esses 5 mil na mão dele, tá? Ele vai resolver pegar desses 5 mil e falar assim, eu quero pegar 3 mil desse dinheiro que eu estou recebendo aqui, eu vou guardar de lado, que eu vou investir numa empresa que eu vou abrir, tá? Então ele vai investir 3 mil nessa empresa que ele vai abrir. O que o governo vai fazer? O governo vai falar assim, olha, eu vou tarifar você eu vou tirar, essa renda não é sua, essa renda é da tua empresa, então, não. O governo fala, não, são duas entidades separadas, a empresa vai ficar com crédito a receber, quando ela tiver que pagar imposto, por enquanto ela não paga, mas você não vai ter nenhuma dedução do seu imposto. Ou seja, quando a empresa fizer lucro, você pode deduzir esse imposto. E é tudo uma empresa, aquilo é tudo maracutaia, maracutaia não, tudo embaralhado, né, coisa de imposto que obriga as pessoas, né, a terem um contador. Então no Brasil você é obrigado praticamente a ter um contador, o que vai acarretar custos. Então, ou seja, você abre uma empresa, você já está de cara perdendo dinheiro. Se você não tem lucro nenhum, normalmente uma empresa quando abre, ela não está lucrando nada, porque o cara está no início, então ela já abre já no prejuízo. Olha que legal. E o governo não ajuda essa empresa. O governo prejudica, né?
o governo poderia pelo menos falar para o cara, olha, o dinheiro que você colocar nela, você não paga o seu imposto de renda, né? Sabe, não precisa dar dinheiro para mim, você está criando um emprego, você está abrindo uma empresa, pô. Aqui nos Estados Unidos tem isso, o governo não devolve. Então essa é uma diferença muito grande dos dois, o que faz com que os Estados Unidos tenham uma cultura muito grande de empreendedorismo, né? Não que o governo ajuda, mas o governo não atrapalha, né? Ele deixa de atrapalhar, enquanto no Brasil o governo atrapalha muito mais, não queira você abrir uma empresa. Aí as pessoas podem dizer, Rodrigo, mas no Brasil nem todo mundo é CLT, as pessoas são... Tem muita gente que é PJ ou funcionário... funcionário terceirizado, essas pessoas nem pagam imposto. Pô, olha só, vamos colocar da seguinte maneira, as pessoas são movidas por interesses pessoais, tá? As pessoas vão aonde está o que é melhor para elas. E óbvio, eu quando estava no Brasil, eu trabalhei mais ou menos em 6, 7 empresas, tá? Só uma delas eu fui CLT e eu odiei. Eu nunca mais quis ser CLT na minha vida porque a minha renda caiu, né? Quando eu vi o quanto ia chegar para mim, eu fiquei triste. Caiu mais da metade. Eu nunca mais voltei a ser CLT na vida porque simplesmente não compensa. Não compensa você ter alguém guardando dinheiro para você, ter alguém pagando imposto para você, você não pode nem reaver, ser obrigado a pagar sindicato, um dia do ano do seu trabalho você vai para o sindicato, que não fazem porcaria nenhuma para você, e você é obrigado a aceitar o aumento que eles vão negociar com o seu sindicato. Quando você é PJ, você simplesmente fala para a empresa, ou você me dá um aumento, eu saio. E você sai e arruma outro emprego. Né? Era assim que eu fazia quando era PJ, né? Eu tinha para a empresa, pagava menos impostos e recebia o dobro do que as pessoas que trabalhavam comigo recebiam. Tá? Infelizmente, uma das razões que me fez sair do Brasil foi essa. Quando o governo Lula chegou, né, no poder, ele começou a apertar todas as empresas que contratavam pessoas terceirizadas, inclusive a minha. E aí chegaram para mim e iam forçar eu ser CLT de novo. Né? E aí eu vi, puta, não dá, sem condição. E eles falaram assim, olha, teu salário vai cair 60%. Né? E quando você pagar os impostos, que eu não pagava, vai cair, você vai ganhar menos da metade. Você está maluco? Né? Preferi sair. Né? E não tinha, porque a maioria das empresas começaram a fechar as portas para esses esquemas de contratar PJ. Hoje em dia, as empresas elas pegam o setor inteiro, aí, principalmente em TI, pegam o setor inteiro e falam assim, cria uma empresa, vou contratar a empresa de vocês e vocês distribuem lucro. O problema, né, o problema de tudo isso que acontece é simples. Toda essa coisa tributária que tem no Brasil, ele força as empresas a usar o jeitinho brasileiro, porque as empresas não querem, as pessoas não querem. Ninguém quer estar submetido a todas essas regras rígidas da CLT. E outra, são só 34 milhões ou 35 milhões de brasileiros que estão sobre a CLT. A grande maioria está fora da CLT. Né? Ou seja, é uma coisa complicada. É uma coisa super complicada. Eu acho que o Clarion esqueceu de citar esse ponto. E é um ponto que tem que ser citado. Que a tributação no Brasil ela é feita de uma maneira que ela prejudica o trabalhador, tá? Ela prejudica o empresário, né? Nessa relação empresário-trabalhador ela prejudica os dois, tá? Principalmente quando você coloca uma lei como a CLT, você está falando para o empresário o quê? Não contrate ninguém sem experiência, tá? Literalmente para o empresário, quando ele vai ter dificuldade para demitir alguém, ele não contrata, ele vai contratar alguém que ele tem a maior certeza possível, que seja um cara bom, que ele não vai precisar mandar embora, porque mandar embora é muito custoso. Então eles não querem tomar risco, a não ser que seja para pagar muito pouco, mas aí tem o negócio do teto, do piso, de uma profissão, aí simplesmente você vê, na Europa é pior ainda. Né? Ele citou alguns exemplos na Europa, vai lá na Espanha, vai na Alemanha, vê o desemprego entre jovens. Né? Você vai ver que o desemprego entre jovens é 3 vezes maior que o desemprego entre quem tem experiência. As empresas se recusam a contratar alguém sem experiência, né? Não é à toa. Eu gostaria de contratar alguém sem experiência para poder treinar. Nos Estados Unidos não tem essa. Aqui nos Estados Unidos, só para ter uma ideia, a relação empresário e trabalhador, ela é muito mais um empresário, o trabalhador é muito mais o vendedor das horas de trabalho dele, né? Que vai vender para o empresário, e o empresário está ali, está se aproveitando, porque você tem muito mais vaga de trabalho do que gente procurando emprego, né? É uma relação que tem tanta empresa procurando gente que não tem gente.
né? É por isso que o pessoal que pula a fronteira do México para vir para os Estados Unidos trabalhar de legal, eles preferem ficar ilegal aqui, por quê? Porque eles vão conseguir emprego, vão ganhar bem, um lavador de prato aqui ganha mais do que um engenheiro no Brasil, pô, né? Por quê? Porque tem uma liberdade muito maior aí entre as pessoas, né? Entre as duas partes, né? E quem se beneficia com isso, quem é? O trabalhador, né? Então, é só isso. Eu acho que o brasileiro ele paga um imposto de renda muito alto, que ele não sabe que ele paga, e ele paga um imposto sobre consumo absurdo, ele nem sabe que ele está pagando também. Na verdade, o governo ele é muito bom ele colocar esses impostos que ninguém sabe que está pagando, porque é a maneira que o governo tem para se financiar. Em vez de o governo se financiar de outras formas, né, é errado. Uma das coisas, por exemplo, eu não sou em pró de impostos, mas uma das coisas que é legal dos Estados Unidos e é ruim no Brasil é que aqui os impostos, você tem um imposto que se chama o IPTU daqui. O IPTU daqui é o imposto mais difícil de você não consegue reaver de volta, é o imposto que você paga, ele financia a tua cidade, ele financia a cidade literalmente, e é um imposto que é proporcional. De acordo com a riqueza que você tiver, até o número de terra que você tiver, você vai pagar um imposto bem proporcional, né? Então esse tipo de imposto é muito difícil da pessoa simplesmente não pagar, porque o governo vai lá e toma a casa dela, se não pagar e vende. No Brasil o IPTU é uma piada, é pequeno, é nada, entendeu? O que acontece? O governo precisa fazer essas merdas daí. Então o que acontece? Grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, esses caras estão pagando imposto quase zerado. Porque outro problema aí no Brasil, não problema, né? Outra coisa que acontece no Brasil, quem tem dinheiro consegue pagar um contador para conseguir evitar o imposto fácil. O IPTU é muito difícil de evitar. O IPTU não adianta o bom contador que você conseguir, você não consegue evitar ele. E o bom do IPTU é que ele é pago para a tua cidade, né? No caso, e o dinheiro tu sabe que não vai lá para Washington, e Washington vai decidir. Quem decide quem é o dinheiro, para onde vai aqui, você paga para as instâncias separadas de poder. No Brasil, o problema de Brasil é que tu paga tudo, vai tudo para Brasília, né? As cidades elas têm um poder muito pequeno de cobrar imposto, a cidade não pode aumentar o IPTU de uma maneira tão drástica, porque se ela fizer isso, as pessoas falha a cidade, né? As cidades ao redor, assim, tudo. Então, porque já tem tantos outros impostos, né? As cidades elas cobram ISS, cobram um monte de outro imposto de empresa, enfim. O Brasil é uma bagunça tributária, uma bagunça mesmo, tá? E os Estados Unidos não é lá essas coisas. Mas quando eu explico para as pessoas aqui como é que é o Brasil, as pessoas falam: você só pode estar brincando, é impossível que você abre uma empresa, a empresa não lucra nada, não tem nenhum dinheiro entrando e a pessoa tem que pagar pro governo só para a empresa existir, né? E eles acham mais absurdo ainda o fato de você não conseguir abater nenhum dinheiro, né, do seu pessoal porque você está investindo. Quer dizer, é uma coisa assim, totalmente assim, não crie empresas. Tá? É uma mensagem do governo, não crie empresas, porque as empresas que já existem aqui já estão financiando nós políticos, elas não gostam de competição. Tá? Então não compitam com elas, virem funcionários delas. E se você não tiver vaga para todo mundo, é o problema seu, você que não estudou, então você tem que pedir mais educação das pessoas. É uma piada, né? O Brasil é uma piada. E para piorar a piada mais, você vê o excesso de funcionalismo público que existe no Brasil. Leis absurdas. Uma das coisas que eu falo aqui que as pessoas acham mais absurdas ainda, né? Não tão, porque na Europa é a mesma merda, é de que funcionário público tem uma estabilidade e não pode ser mandado embora, né? Então as pessoas falam: mas não pode. Eu falo assim: pode, mas o cara tem que fazer muita merda para conseguir ser mandado embora. Enquanto no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, aqui se você é funcionário público, você falta uns 3 dias, o cara te manda embora. Nem saber, né? A administração do dinheiro público aqui ela é uma merda, tá? Mas assim, de longe, quando comparado com o Brasil, é uma maravilha, tá? Então, fica aí a mensagem. Espero que o Clarion aceite esse vídeo, né? Como respostas para que ele consiga educar mais as pessoas. Ele tem muito inscrito, consiga educar
mais as pessoas sobre o problema dos impostos e rever a posição dele de que imposto, no Brasil, imposto de renda é uma coisa baixa. Não, imposto de renda, tanto imposto de renda quanto de consumo, ambos são altos, tá? O que faz com que as pessoas procurem maneiras de evitar esse imposto. Seja o imposto de consumo, as pessoas tentam procurar comprar coisas ilegais do Paraguai, e o imposto de renda as pessoas procuram evitar ele, criando esquema de criar empresa ou coisa parecida só para evitar imposto. Então você tem essas duas coisas, essas duas consequências negativas que acontecem na economia, o que só traz problema. Então, eu não diria nem reforma tributária, tá? Mas simplesmente rasgar. Porque reformar significa pegar o que tem e ajustar. Literalmente o que o Brasil precisava era rasgar mesmo toda a parte de tributação, na minha opinião, e fazer um imposto, apenas 2 impostos. Tá? Que primeiro, a maneira como eu acho que deveria ser feito, deveria ter o IPTU, somente o IPTU. Tá? A cidade cobra IPTU. Então a cidade ela é obrigada a cobrar IPTU e ela cobra uma vez só por ano. Então é uma só cobrança, porque aí você não precisa de um monte de funcionário público, você não precisa para administrar isso, você não precisa de uma máquina estatal, é uma coisa bem simples, é uma cobrança só por ano, entendeu? E as pessoas dividem isso 12 vezes, dividem isso como elas quiserem. Mas enfim, a maneira como eu vejo você tem uma casa de 200 metros quadrados, tá bom, você vai pagar imposto sobre os 200 metros. Você tem uma propriedade, uma casa, uma mansão de 800 mil metros quadrados, você vai pagar equivalente. Então aí você já faz uma justiça tributária. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Tá? Quem mora de aluguel não vai pagar? Não, mentira, ele vai acabar pagando um imposto, porque o dono do imóvel vai acabar repassando para ele o imposto, né? Então, quem está morando no imóvel paga. Então, todo mundo paga. É um imposto difícil de se evitar. Se a pessoa não pagar o imposto, o imóvel dela é retirado. Ao mesmo tempo, esse tipo de coisa ele faz com que a cidade procure administrar esse imposto melhor, porque se a cidade subir demais o imposto, as pessoas vão se mover de um canto para o outro. Tá? É normal, porque as pessoas se movem onde vão os empregos. Então se você ferra muito uma empresa, a empresa fala, tá bom, eu vou para um outro estado que vai ter mais condições, ela vai e leva os funcionários dela, né? Porque a pessoa vai preferir mudar do que ficar. Então você cria uma guerra tributária, e essa guerra tributária é benéfica para o Brasil, porque ela vai fazer com que as empresas, os estados, eles tenham que administrar bem o dinheiro para eles poderem cobrar menos. Então, os estados que forem mais eficientes, né, as cidades que forem mais eficientes, cobrando imposto de uma maneira mais eficiente, oferecendo mais serviço para a população, são esses lugares que vão atrair as melhores condições. Tá? E os lugares que não cuidarem bem, todo mundo sabe o que vai acontecer. Esses lugares vão falir, as pessoas vão acabar voltando em outras pessoas que criem condições melhores para eles, ou vão acabar saindo do lugar, né? Enfim, isso é a primeira coisa. Então, o imposto, é difícil de evitar esse imposto, o governo não vai precisar correr atrás para ver quem paga ou quem não paga, porque é fácil, é muito mais fácil tu cobrar o dono do imóvel do que você cobrar pessoas individuais, né? Você faz uma justiça, quem tem muito paga muito, quem tem pouco paga pouco. Você consegue fazer uma coisa que bairro de rico paga mais do que bairro de pobre ou coisa parecida. O governo conseguiria literalmente fazer esses ajustes, entendeu? De uma maneira bem simples, bem fácil, transparente. A segunda transparência seria o seguinte: o governo, na hora de ele cobrar imposto, ele pode simplesmente mandar. Imagina o seguinte: o governo manda o IPTU para você. Ele vai nesse IPTU, ele vai descrever, olha, desses 10 mil reais que você está pagando de imposto aqui, tá? Eu vou usar, vocês poderiam obrigar isso. Todo governo sabe o orçamento antecipado, como eles vão alocar o dinheiro. Eles sabem que vão receber e vão alocar. Então, você estaria recebendo uma cópia do orçamento. Nessa cópia do orçamento vai dizer o quanto de dinheiro você vai pagar para a segurança pública, para a polícia. Quanto você vai pagar para a educação da sociedade. Então você vai vir 10 mil, aí você vai literalmente ver o quanto o governo está usando esse dinheiro, para onde que ele está usando. E aí você vai conseguir ver se o teu dinheiro está indo para pagar juros. Juros, não digo juros para banqueiro, mas juros porque o governo não sabe pegar dinheiro emprestado e se ferra todo, tem que pagar juros depois. Culpa do governo. O governo não sabe pegar dinheiro emprestado,
usa mal o dinheiro, se ferra. Então, você poderia conseguir ver isso, tá? Para onde está indo o dinheiro, quanto está indo para a educação, quanto está indo para as coisas e tudo, você ia ver. Literalmente você ia ver bonitinho ali, né? Saber o que você está pagando, onde você está pagando. E elimina todos os outros impostos, porque todos os outros impostos, na verdade, não fazem nenhuma justiça, só atrapalham. E quando você elimina os impostos, você cria, e você tem somente um imposto, você cria uma segurança para milhões de empresas irem para aí e falar assim, pô, é fácil investir, é fácil empreender no Brasil, é fácil fazer as coisas, eu não vou ter que pagar contador, porque vai vir uma cobrança para mim no final do ano, né? É isso. Você elimina a burocracia que as empresas vão ter que fazer, você não precisa mais de código tributário, você não precisa de mais porcaria nenhuma, coisa simples, fácil e todo mundo consegue fazer. Você pode ter, enfim, essa seria a minha ideia de como pegar e fazer uma reforma tributária no Brasil. E o segundo imposto, que eu acho que poderia ser uma coisa justa de se cobrar, seria às vezes um imposto bem pequeno, tá? Sobre principalmente se for fornecer saúde pública, sobre o consumo de algumas coisas que encarecem a saúde pública. Então, imposto sobre o cigarro, né, na hora de vender cigarro, mas não tão alto, o suficiente para poder pagar a saúde pública, né, para que as pessoas que realmente usam, né, que são as pessoas que os fumantes, por exemplo, que vão ter mais incidência de câncer de pulmão, que eles paguem por isso. Ou então simplesmente privatiza toda a saúde, né? E você não cobra o imposto dessas pessoas, as pessoas usam dinheiro para poder pagar um plano de saúde. Essa é uma outra solução, mas olhando o Brasil somente, tá? Que o Brasil tem que dar saúde e educação para as pessoas, que as pessoas saibam pelo que elas estão pagando. Hoje em dia você paga os impostos, você não sabe onde eles são usados, tudo feito de uma maneira bem burocrática, é difícil você achar onde o dinheiro está indo, e político gosta da burocracia, ele gosta de todos os meandros porque é onde ele consegue roubar dinheiro. Quanto mais complicado for, melhor para os ladrões. O ladrão gosta de coisa complicada. Ladrão, por quê? Porque é fácil sair, como diz os bandidos, né? Eles roubam na caneta, né? Roubam dando a canetada. Então, e quem acaba pagando são as pessoas honestas. E isso gera todo mundo fica revoltado com isso. Então essa é a minha ideia de como resolver o problema e tudo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, meia hora já, mas é isso aí. Abraço.